Seu presente é uma lição de coragem dos primeiros, o nosso esporte emprestão. Corinthians grande, sempre altaneiro, desde o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias que tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira, ninguém esperando, pra te ver corrida, pra te ver jogando. Quando a gente ama, não perde esforço, pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar. Não é brincadeira, vou ver te jogando, pode ver, tem que ter respeito. Amor à camisa, tocou Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Salve, salve, fiel torcida! Está no ar o programa Coringão no Cerrado, com transmissão via web pela Rádio do Trabalhador e produzido pela Fiel Goiânia. Um programa que traz as informações do dia a dia do Esporte Clube Corinthians Paulista e conhecimentos sobre a torcida do time do povo. Comigo, Marcelo Soldan, pelo Corinthians com muito amor até o fim, e com Lohane Montalvão com vocês. Boa noite, nação alvinegra. Salve, salve, fiel torcida. E hoje estamos aqui querendo agradecer também à Rádio Trabalhador pelo espaço cedido, agradecer o Carlito pelo apoio técnico e passando para dar um salve para a galera que está acompanhando no Facebook, via aplicativo da Rádio Trabalhador também, e peço para que vocês deixem os seus recados, sugestões, críticas, e lembrando que hoje vamos estar sorteando no final do programa um adesivo da Fiel Goiânia, idêntico a esse está aqui no meu notebook, inclusive, Dr. Sócrates, e será válido o sorteio para todos aqueles que compartilharem a live no seu Facebook. Então, corre aí e participa com a gente. Coringão no Cerrado, um programa dos corintianos no Cerrado para a torcida do Corinthians no Brasil e no mundo. O programa Coringão no Cerrado de hoje, 11 de abril de 2019, é dedicado a um jogo muito importante na história do Coringão, a final do Campeonato Brasileiro de 1990 entre Corinthians e São Paulo. A escolha desse jogo está relacionada ao nosso jogo de final de semana, a final do Campeonato Paulista, também contra o São Paulo, né? E então começa agora, para contar um pouco dessa história, do primeiro título brasileiro do Corinthians, o quadro Memorial do Timão. Juntamente hoje com a gente para contar um pouco dessa história, vem dois personagens históricos do Gaviões da Fiel Torcida que estiveram presentes, inclusive, nesse jogo histórico, que é os irmãos Marcelo e Marquinhos, os MM do Gaviões da Fiel. E lembrando que no segundo bloco eles também vão estar aqui contando a história deles, a torcida, toda a caminhada. Então não perde. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lohane. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao nosso programa.
A gente que agradece, é uma satisfação imensa poder falar com vocês aí, participar desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Primeiramente, dar os parabéns a vocês, o Eric comentou muito desse trabalho de vocês aí, e é bacana vocês conseguirem unir Gaviões e com certos corintianos do Brasil inteiro. Então é uma satisfação imensa poder falar com vocês e poder participar e falar um pouco de Corinthians e falar de Gaviões. Falar de Corinthians e falar de Gaviões é bem difícil, né? Porque é sentimento, é coração, é amor. Mas é um privilégio nosso, graças a Deus nós somos corintianos. Salve, salve, Marcelo. Aqui é Marcelo, seu xará. Salve, salve, Marquinhos também. Ô, Marcelão, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Bem-vindos aí ao Coringão do Cerrado, e a gente agradece muito a disposição para poder ajudar a gente aqui nesse programa e trazer boas histórias. E hoje, nesse primeiro momento, Marcelo, a gente queria que você contasse um pouco da atmosfera, do contexto, do momento, né, da vivência, experiência que foi esse jogo decisivo em 1990 do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e São Paulo. Você que esteve lá no estádio, o que pode passar aí dessa experiência do torcedor nessa final? Olha, Marcelo, Lohane e a todos, foi um momento épico, assim, um momento histórico pra gente, né, meu? Porque o Corinthians nunca tinha sido campeão brasileiro. Então, na época, todo mundo comentava que o Corinthians só tinha Paulistinha, né? E esse campeonato, graças a Deus, eu tive o privilégio e o prazer de seguir o campeonato todo. Como nesse campeonato teve Corinthians e Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro, que foram as quartas de final, semifinal, que foram jogos maravilhosos. Inclusive, para mim, Corinthians e Atlético Mineiro foi um dos melhores que eu fui na minha vida no Mineirão. E Corinthians e São Paulo, o Corinthians não tinha sido campeão brasileiro, então era motivo de chacota para todo mundo, né? Mas graças a Deus, e o Corinthians não tinha aquele time que todo mundo falava que ia ser campeão, né, meu? Que era um time mesmo que ganhou na raça, né, meu? Na força da camisa, na tradição, sabe assim? E, meu, foram 2 jogos, um jogo numa quarta-feira, Corinthians e São Paulo, o gol de Wilson Mano de joelho. E o Corinthians ganhou o primeiro jogo de 1-0, o Morumbi lotado, sabe? E naquela época era muito legal, que a festa da torcida era impressionante. Era rojão de fita, era bandeira, era instrumento. Então, você conseguia fazer uma bela festa na arquibancada, né? E o primeiro jogo, meu, era na época que tinha as cordas, que era com os guardas que dividia. E a torcida do Corinthians, meu, ia chegando e a gente espremendo os caras. Entendeu? E apertando eles, que eles iam ficando pequenininho, e 2/3 do estádio acabando ficando nosso. E no segundo jogo no Morumbi também foi uma coisa magnífica, impressionante. 120 mil corintianos. E também foi uma festa tremenda. Com aquele gol do Tupanzinho, 1-0. E o São Paulo tinha um baita time para a época. Ninguém acreditava que o Corinthians ia ser campeão e podia virar isso. Mas como corintianos, a gente sempre tem a força, a fé e a garra da camisa. E o Corinthians, graças a Deus, conseguiu ganhar esse campeonato e acabamos com esse jejum aí e acabamos com eles. Graças a Deus foi uma noite inesquecível. Como você disse, é um fato marcante, porque é o primeiro título, né, nacional do Corinthians, rompendo... Oi, Marcelo? Tá escutando? Oi? Alô? Oi? Tá bem? Olá? Olá, não, é que cortou. Ah, beleza. Como você ia dizer, como você disse bem, esse foi um jogo marcante, vai ficar na memória e na história do Corinthians por ser o primeiro campeonato nacional, que rompeu com aquela chacota de time regional, de Paulistinha e tudo mais que a gente conhece bem. Como que foi? Cortando muito, Marcelão, eu tô te ouvindo mal. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta, você tá me escutando? Bem, Marcelo? Agora eu tô. Tá bem? Como que era a atmosfera na arquibancada? Você falou dos rojões, a gente vê as bandeiras, né, os gritos. Como que era essa atmosfera lá na arquibancada? Era muita irmandade, era todo mundo na mesma união, na mesma pegada, todo mundo gritando o jogo inteiro. Era música de arquibancada, era batucada, era desde a quadra, de sair da quadra pra gente ir pro jogo, todo mundo naquela concentração, naquela certeza que o Corinthians chegou a nossa hora, que a gente ia ser campeão, entendeu? Então foi um momento muito marcante e graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo na arquibancada, destruímos na arquibancada e dentro de campo também. O Corinthians, eu acho que fez 2 grandes jogos, apesar de não ter aquele time que todo mundo acreditava, mas a gente tinha muitos guerreiros dentro de campo que o Corinthians conseguiu desempenhar um bom papel e a gente conseguiu ser campeão nesse ano.
E falando de arquibancada, era inexplicável, né? Nessa época você via show de arquibancada, né? Era uma época que não tinha tanta restrição como existe hoje. Naquela época a gente ia para a arquibancada e podia desenvolver um bom trabalho e ver bem o Corinthians e curtir bastante. Essa era a grande verdade. Sem dúvida, né? Esse episódio merece bastante atenção dos torcedores Corinthians. E a gente sempre tem que estar lembrando, sempre tem que estar conversando. É um episódio, né? Um momento de muita inspiração. Peraí, tem hora que tá cortando, eu não tô te ouvindo direito. Tá? É um momento de muita inspiração para todos os corintianos e de muita importância para o time do povo, né? Para a gente continuar um pouco nessa pegada aí sobre esse jogo, no pós-jogo, a gente vê bastante as entrevistas e mesmo à época as reportagens, tinha um clima um pouco de subestimar esse time do Corinthians, né? Como você mesmo falou. Como que foi esse grito de libertação depois do jogo? Os jogadores, vocês no estádio, né? Como que foi essa sensação, esse sentimento de estar contrariando, como sempre na história do Corinthians, a opinião das mídias, né? E dos entendidos sobre o futebol? É o que acontece, Marcelo. Naquela época o São Paulo era aquele timinho da moda, né? Os Bambi era o time da moda, você entendeu? Era o time que tinha o dinheiro, era o time que todo mundo queria jogar, era um time que tinha CT de treinamento, então era só... ia falar um palavrão, até desculpe, entendeu? Mas o que acontece? O Corinthians, graças a Deus, naquela época o Corinthians tinha vamos dizer assim, um esqueleto de time, que o Corinthians tinha o Ronaldo no gol, o Corinthians tinha Marcelo Dias na zaga, o Corinthians tinha o Márcio Bittencourt que jogava de volante, o Corinthians tinha Neto. Você entendeu? Então era o alicerce do Corinthians, esses caras eram tudo corintiano, esses caras nasceram no Corinthians, esses caras tinham amor pelo Corinthians. E os caras se incorporaram com o espírito corintiano e, esse time começou a jogar, começou a correr. Aí você pega uma quarta de final com o Bahia, com o Atlético Mineiro, 2 jogos memoráveis, tanto aqui quanto lá, no Pacaembu. E, você viu que o Corinthians saía perdendo contra o Bahia, o Corinthians virava para 2-1 e não fazia vantagem, mas aquele time incorporou que foi tudo na raça, sabe assim? Foi tudo jogo na dificuldade, jogou no final, vitória de corintiano mesmo, sabe? Assim, esse é o principal significado para você, Marcelo, da vitória, então, em 90, uma vitória que remete às raízes, às tradições da raça, da vontade, da superação do Corinthians? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Porque quando o Corinthians ele tem 2, 3 caras dentro de campo, que nem nós chamamos Birubiru, tivemos Sócrates, líderes dentro de campo, corintianos natos, o Corinthians sempre se desdobrou dentro de campo e tirava, vamos dizer, era todo mundo correndo em dobro, todo mundo se dedicava, incorporava mesmo o espírito corintiano, e você não tem a dúvida que a garra corintiana foi a que nós conseguimos vencer esses jogos aí, porque o time de São Paulo na época, como diziam mídia, tudo, era muitas vezes superior ao do Corinthians, entendeu? Mas o Corinthians é aquilo que eu te falei, o Corinthians nesse ano aí, o Corinthians veio com força total, garra corintiana mesmo, força de vontade, querendo ser campeão, e vamos ser campeão. Isso foi muito legal. E graças a Deus eu tive o privilégio e a honra de estar na arquibancada, vibrar e sair do estádio chorando com muita alegria, chorando de emoção, né? Porque pra gente foi um fato muito histórico e pra mim foi um ano privilegiado, que graças a Deus consegui ver grandes jogos. É isso aí. A gente vai fazer um intervalo rapidinho agora. A gente volta com vocês no segundo bloco para estar contando um pouquinho da história. E vamos torcer que vamos ser campeões esse ano também. Vamos torcer e que seja esse mesmo espírito na arquibancada, certo? Não tenha dúvida, Lohane. Não tenha dúvida, Marcelão. Será um prazer. A gente falar de Corinthians é sempre bom. A gente se emociona. Desculpa que a voz não sai direito. É porque a gente começa a relembrar. Essa época é fantástico. É emocionante, a gente havia coisas de Corinthians mesmo, Corinthians está na veia, está no sangue, então pra gente é sempre um privilégio. A gente fala de Corinthians, a gente vive Corinthians, isso que é o legal. Marcelo, guarda um pouquinho dessa emoção para o segundo bloco, que ainda você vai voltar conosco, né, no Papo de Coringão. Essa foi a palavra do Marcelo, um dos torcedores raízes aí, velha guarda da Gaviões da Fiel. E é isso aí, fiel torcida, encerrando esse primeiro bloco. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com o Papo de Coringão, o Marcelo vai continuar conosco. Também vamos trazer no quadro Corinthians Grandes Resultados dos Esportes, no quadro Coringão em Campo,
a análise dos jogos do futebol e as últimas notícias do Timão no Timão da Hora. Não saia daí. Vai, Corinthians! Não dá pra segurar nem controlar a emoção. O estádio inteiro vai tremer, vai explodir meu coração. O show vai começar, rojões se cruzam pelo ar. E a fiel, alucinada a cantar. Salve o Corinthians, Corinthians é mais que religião. É o sentimento que ultrapassa os limites da razão. É adoração. É a paixão que alimenta minha doce ilusão. Poró, olê, olá, eu vou gritar. Sou torcedor, eu sou a garra, sou a farra, sou amor. Eu sou o 12º jogador. Eu sou a garra, sou a farra, eu sou amor. Eu sou o 12º jogador. Não dá pra segurar nem controlar a emoção. O estádio inteiro vai tremer, vai explodir meu coração. O show vai começar, rojões se cruzam pelo ar. E a fiel, alucinada a cantar. Salve o Corinthians, Corinthians é mais que religião. É um sentimento que ultrapassa os limites da razão. É adoração. É a paixão que alimenta minha doce ilusão. Poró, olê, olá, eu vou gritar. Sou torcedor, eu sou a garra, sou a farra, sou amor. Eu sou o 12º jogador. Eu sou a garra, sou a farra, eu sou amor. Eu sou o 12º jogador. Todo poderoso Timão. Todo poderoso Timão. O programa Coringão no Cerrado está de volta, produzido pela Fiel Goiânia em parceria com a Rádio do Trabalhador de Goiânia. A participação da torcida continua ativa via as redes sociais aí, não é mesmo, Lorraine? Com certeza. Valendo hoje assim, um adesivo da Fiel Goiânia com o Dr. Sócrates estampado ainda para todos aqueles que estiverem compartilhando a nossa live aí no Facebook e participar com a gente também. Lembrando que o adesivo a gente pode mandar por Correios para qualquer lugar do Brasil. Quem estiver em Goiânia vai ter o gostinho de conhecer nossa sede para estar retirando também o adesivo. Temos alguns comentários aí no Face sobre o programa. Como que está a movimentação da Não, o galera? pessoal aqui, tanto no Facebook, falando tanto que a Fiel é foda, o campeão brasileiro sem fax, deixando um pouquinho da polêmica, né? 1990, campeão brasileiro sem fax. Todo mundo muito emocionado com as palavras do Marcelo e do Marquinhos. Inclusive, estamos de volta com eles.
Então, antes disso, eu peço a licença de 2 minutinhos para a gente entrar num assunto um pouco polêmico que aconteceu essa semana, Lohane. Verdade. 2 minutinhos é coisa rápida. Né? É já nesse quadro, se não falar do Corinthians, não tem graça. Você já viu que a imprensa, quando não fala do Corinthians, passa mal, o programa não tem graça. Os antes, né, quando não falam do Corinthians e tem que falar dos seus times, também ficam chateados. Então, se não falar do Corinthians, não tem graça. E quem quis falar do Corinthians e atrapalhando nossa vida essa semana foi a Justiça de São Paulo, que entrou com uma liminar pedindo a reintegração de posse de um terreno que faz parte do Parque São Jorge, onde, historicamente, se aloca o terrão do Corinthians. Né? Essa parte do terreno foi cedido pela Prefeitura de São Paulo, pela prefeita Irundina, em 1991, sobre a justificativa de o Corinthians, né, recebendo esse terreno, oferecer escolinhas de esporte para jovens da comunidade. E isso sempre aconteceu, tanto que muitos ex-jogadores do Corinthians começaram nesse terrão. Né? Além disso, né, essa história também deve ser contada nos seus detalhes. Nos anos 60, quando foram construir a Marginal, o Corinthians foi prejudicado num sentido de que teve uma parte do seu terreno desapropriada para a construção da via, né, e nunca foi ressarcido. Somente em 91, com esse ato da prefeita Irundina, que a gente foi ressarcido, ainda assim assumindo um compromisso de contrapartida social. Essa semana, essa medida que a Justiça de São Paulo proferiu, exige, inclusive, que o Corinthians pague aluguéis de 91 até hoje, o que é um absurdo, já que essa área tinha sido cedida para desenvolver atividades de caráter social. Né? Então, eu acho que fica claro, nesse momento político, né, em que tantos torcedores, né, do Corinthians, a própria torcida organizada, sempre muito criticada, Gaviões da Fiel, mais um episódio em que sujeitos, grupos, instituições fora do futebol, e muitas das vezes carregadas aí por paixões também clubistas, né, para querer aparecer na mídia, estão prejudicando o Corinthians. Eu acho que é uma medida injusta, né, porque o Corinthians cumpriu a sua parte no acordo todos esses anos, revelando jogadores, dando oportunidade para atletas se desenvolverem nas escolinhas do clube, e hoje essa semana atrás, vem a Justiça de São Paulo, em nome da Prefeitura, com essa medida. Né, de se reprovar, né, mais uma prova de que se não fala de Corinthians não tem graça, né, até a justiça quer meter o bedelho. É exatamente aquele ditado que já fala bem, fala mal, mas estão falando do Corinthians, não tem outra. E agora sim, para falar do Corinthians também, para falar um pouco da nossa torcida, do Gaviões, a fiel torcida, nossa entidade amada, a gente está trazendo aqui novamente Marcelo e Marquinhos. Para quem conhece, são considerados aí velha guarda, já são pessoas assim com muita história que vão contar tudo para vocês aí que estão em casa. Quem quiser deixar pergunta também nos comentários, eu tenho certeza que eles vão ter prazer em contar, para participar disso. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Marcelo, Marquinhos. No Papo de Coringão. Boa noite, Rolande. Conta um pouco para nós, Marcelo, um pouco da sua experiência como torcedor, como você conheceu a Gaviões, como você iniciou a sua caminhada, a sua trajetória como torcedor, e essa emoção que é ser torcedor do Corinthians. Bom, Marcelo, na verdade, minha caminhada já começou desde a barriga da minha mãe, né, cara? Porque corintiano, ele já nasce corintiano, né, cara? E graças a Deus, a minha casa, tanto meu pai quanto meu avô, foram 2 corintianos que é impressionante. Meu avô ficava no banquinho dele com seu radinho de pilha, que era emocionante você ver ele chorar pelo Corinthians, você ver ele vibrar pelo Corinthians. Meu pai tinha até a perna estourada de rojão, de estourar em perna, de caravana, de viajar, de ver Corinthians em Maracanã em 76, sabe, de sofrer que o Corinthians não ganhava do Santos, coisas do tipo, entendeu? Então a gente sempre foi Corinthians dentro de casa. E eu fui criado em estádio de futebol, né? Desde os 4, 5 anos eu ia com meu pai no Pacaembu. Meu pai já me levava de pequeno pro Pacaembu. Então fui crescendo, vivendo o Corinthians dia a dia, porque era o corintianismo na minha casa, entendeu? Então a gente fica muito emocionado de falar. Você tem uma base, o melhor presente que eu ganhei de Natal do meu pai em 82
muitos devem lembrar, eu ganhei o fardamento do Corinthians no dia de Natal e ganhei uma chuteira autografada pelo Sócrates, que era da Olé. Essa é relíquia, hein? Então, para mim, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. E meu pai chorava pelo Corinthians, meu pai viveu o Corinthians, meu avô viveu o Corinthians, sabe assim? Então, e nós viemos lá de trás. E foi uma coisa que não tem como você explicar, é que nem... Como você vai explicar o que é Gaviões, o que é Corinthians, é muito gigantesco, é emocionante. É que nem eu falo, o dia que eu morrer, que nós somos Gavião, nós vamos lá pro alto e na outra vida nós vamos voltar corintiano de novo. Não tem como. Não tem, é que nem eu falo assim, a gente tem o medo da morte. Um dia eu tenho medo de não ter mais os Gaviões, eu não tenho medo mais de ter Corinthians, sabe assim? É isso que a gente vai sentir muita falta. Porque é um privilégio, como o Julião fala, torcer pro Corinthians é um privilégio, é uma dádiva. Nós somos uns privilegiados, entendeu? Que é diferente ser corintiano, é diferente torcer pro Corinthians. Marcelo, corintiano, oi. Você falou do Julião aí, conta um pouquinho também dessa amizade, das pessoas que apoiaram vocês quando vocês entraram lá. Conta um pouco. Você já me disse que na quadra era estar em família, que vocês passavam finais de semana junto. Conta pra gente, pro pessoal que tá em casa, conhecer um pouco dessa vivência. Então, o Julião é um dos fundadores, um dos ícones dos Gaviões, né? Foi um cara que a gente teve o privilégio, a honra de conviver dia a dia. Eu fui para os Gaviões em 87 e eu fiz minha carteirinha em 88. Eu sou sócio no 12.406. E eu peguei uma geração que quando eu cheguei nos Gaviões era impressionante. Os Gaviões como era, a estrutura que era, a linhagem que era, sabe, o corintianismo, a experiência. Você chegava lá, você encontrava só fera, era um melhor que o outro, entendeu? Então eu tive o privilégio da época que eu frequentei os Gaviões, entrei em 88, então eu tive o privilégio de pegar 3 gerações. Eu peguei uma velha guarda que foi o Magrão que assinou minha primeira carteirinha, e eu e meu irmão, né, tô tendo por mim assim, mas digo ambos assim, né? E, eu peguei Magrão, eu peguei Clay, eu peguei Dentinho, eu peguei Dimar, eu peguei Wilson, eu peguei Nelsinho, eu peguei Adilson, eu peguei Pantera, Zé Roberto, Michael Jackson, o pessoal da velha guarda que era fantástico, entendeu? Aí depois veio o Pante, o Jamelão, o Metaleiro, Zerbini, aqui não dá pra gente recordar todos, assim, falar de todos, mas era uma família gigantesca, entendeu? Aí depois veio a nossa turma, que falavam da molecada, que era eu, meu irmão Tonhão, Pulguinha, Zinho, Roberto Didio, Tim Maia, Calaça, Dandy. Então, a gente começou a conviver nos Gaviões e era festa, você entendeu? O nosso prazer era estar nos Gaviões, o nosso prazer era estar junto. E sempre ouvindo muito e aprendendo sempre com esse pessoal da antiga, né? Marcelo, Oi. Desculpa estar te cortando, interrompendo, mas você falou 2 palavras e falou agora de estar aprendendo, de estar sempre convivendo com essa aprendizagem. Ensina um pouco, conta um pouco para nós, como que você define uma palavra aí que você falou 2 vezes, que é o corintianismo, a partir da sua vivência, da sua experiência no Gaviões, o que significa no fundo aí de sua alma o corintianismo? O que é o corintianismo, o significado disso para você? O corintianismo, para mim o Corinthians é o amor, né, cara? Que é um sentimento que tá dentro da gente que não tem como explicar, né, meu? Ser Corinthians é atravessar limites, porque nem eu falei assim, se o dia que eu morrer eu vou subir como um gavião e na outra vida eu vou voltar corintiano de novo, você entendeu? Que é algo inexplicável, né? Ser corintiano é amor eterno, é paixão mesmo, é garra, é raça, é sangue na camisa, que nem o Zé Maria, sabe assim? Corintianismo é amar o Corinthians, né, cara? É amar esse clube que nos proporciona com tantas alegrias todo dia, dia a dia, né, cara? Então a gente vivencia isso todo dia. Você não esquece o Corinthians. Você dorme pensando em Corinthians, você acorda pensando em Corinthians, você vive pensando em Corinthians, você vai no boteco, você discute, fala de Corinthians. Então o Corinthians faz parte da nossa vida. Se você para pensar, isso daí tá no nosso cotidiano, né? Isso daí é uma coisa que tá dentro do nosso coração. É um amor que é eterno, né, cara? Corinthians é Corinthians. Eu acho que é mais ou menos isso.
Conta um pouquinho pra gente, que você estava comentando comigo mais cedo, como vocês iam para os jogos, como que o pessoal se reunia, a história do Buzo 13. Conta um pouco pro pessoal que está em casa também um pouco dessas histórias. Então, Lohane, Marcelo, era, como que eu posso falar para vocês, era inexplicável. Aí a gente chegou nos Gaviões, eu tive essa safra da antiga que a gente aprendeu demais com esse pessoal. A gente ia, você chegava que nem eu ia para os Gaviões na sexta-feira, eu só ia embora para casa na segunda, tá? Porque na sexta-feira, vamos lá, a gente ia para os Gaviões, a gente tinha um time de futebol que era eu, meu irmão, Bizantino, He-Man, era o Cassius Clay, era Zinho, era o Edivaldo do ABC, era Negão do Barracão, a gente tinha um time de futebol. E na sexta-feira nós já ia para a quadra, era jogo de futebol, churrasco e samba. No sábado você acordava, era... Oh, meu Deus, de sócios, reunião de sócios novos. Então tinha campeonato de futebol, campeonato de bilhar. Era no cantinho do jogador, era a nossa roda de samba. Você chegava no sábado nos Gaviões, você não queria ir embora. Era 3, 4 mil pessoas, era 3 gerações que conviviam dia a dia, que era um tá em contato com o outro, um ia na casa do outro. Então foi uma amizade, uma corrente mesmo que uniu 3 gerações, entendeu? Então foi uma época que eu tive o prazer de conviver com ícones dos Gaviões, com, sabe, feras que a gente aprendeu demais, entendeu? E eu posso até, desculpa, esquecer de algum nome assim, mas, era era muita união, era muita amizade. E a gente saía para ir para um jogo, pegava um carro para ir para o Morumbi, eram os ônibus tudo lotado, ia todo mundo naquele, sabe? Só de lembrar, e enchia os ônibus, e nós ia para o Morumbi, chegava no Morumbi, todo mundo se abraçava, Corinthians. E, era festa, sabe? A gente gostava de estar junto, a gente se ama até hoje. Graças a Deus a gente tem um convívio de 20 e poucos anos, 30, que a gente até hoje a gente tem grupos, a gente se vê, a gente se fala sempre. E isso daí é uma raiz, uma cicatriz que brotou na gente que jamais a gente vai esquecer. Isso daí está na nossa vida, meu. Os Gaviões e o Corinthians estão na nossa vida. A amizade que nós construímos é inexplicável. Os Gaviões é grande demais, os Gaviões é uma potência. Você entendeu? E o forte dos Gaviões sempre foi isso, foi a união, um tá do lado do outro, ter a irmandade, todo mundo igual, ninguém é melhor que ninguém. E eu acho que é mais ou menos isso. E a gente gostava de ir pro jogo do Corinthians para fazer festa, sacudir a arquibancada, fazer nossa batucada, cantar os hinos dos Gaviões, cantar os hinos do Corinthians. E é mais ou menos isso, era emocionante, era gostoso. A gente, era quarta e domingo, todo mundo estava presente, porque era uma união muito gigantesca. E falar em Julião, falar em todos assim, Cassius Clay, foram pessoas que nós tivemos certas experiências de convívio de família, de viver o dia a dia, viver, sabe, um na casa do outro. O Julião, a gente frequenta família, sabe, assim. Então os Gaviões sempre foi muito isso, muito espírito de família, assim, muito união. Os Gaviões sempre foi muito forte porque é inexplicável. Os Gaviões nessa época ia para qualquer lugar do Brasil, todo mundo respeitava, ninguém queria nem chegar perto dos Gaviões, porque era um bando de loucos, você não tem noção. Marcelo, essa experiência toda e essa vivência que você teve nos Gaviões, a gente que está sempre acompanhando os Gaviões sabe do engajamento político e social que a torcida, né, nos episódios pela redemocratização do país e do clube, cobrando o dinheiro da merenda, participando de protestos pelos direitos, tolerância e democracia, ainda hoje. Né? Eu queria entender um pouco, na sua visão, qual que é a importância política e social dos Gaviões para o país e para o Corinthians. Olha, Carlos, Gaviões sempre vamos dizer, eu estou falando assim, Marcelo e Lohane, eu estou comentando mais ou menos as coisas assim que eu vivenciei na minha época. Isso, entendeu? Na sua época. Os Gaviões era muito participativo, vamos dizer assim. O que acontece? Na nossa época, não era que nem hoje, que o torcedor não pode expor as suas ideias, não pode ir no Corinthians para falar com o presidente, não pode nada. Na minha época era Metaleiro, Jamelão, Dentinho, Wilson, era Cassius Clay, olha o time, Magrão, Julião, não sei o quê, montava time de 10 e ia lá no Corinthians e sentava na mesa do presidente, você entendeu? Os Gaviões ia e cobrava que queria sempre o melhor pro Corinthians, então tinha a iniciativa de sempre fazer isso, entendeu? Então, o espaço era, vamos dizer assim, naquela época era mais fácil você ver as coisas erradas, que nem hoje é que você comentou, a gente vê muita coisa errada, só que hoje a mídia
vamos dizer assim, hoje não tem tanto espaço para combater todas as coisas erradas que a gente vê no nosso dia a dia, você entendeu? Naquela época não, naquela época dava para bater mais de frente, vamos dizer assim, entendeu, Marcelo? Beleza. Então é mais ou menos isso, entendeu? Hoje está muito complicado, tudo é o torcedor que é errado, eles acabaram com a festa na arquibancada, essa é uma grande verdade, entendeu? Na minha época nós ia para um jogo, nós tinha instrumento, nós tinha bandeirão, nós tinha fita, nós tinha fumaça, nossa, nós ia para o Morumbi, soltava fumaça, sabe? Era um espetáculo da terra. Você viu os gaviões na arquibancada, era um espetáculo. Hoje, se você sentar, você não pode nem gritar muito que o cara fala mais baixo, sabe? Assim, tipo assim. É verdade, meu. Entendeu? Então eles acabaram com a festa. Eles acabaram com a festa do futebol. Essa é uma grande verdade, você entendeu? Antes você podia se pronunciar mais, debater, sabe, brigar. Ô, mano, na minha época, eu juntava metaleiro que, metaleiro fantástico, um dos melhores que eu vi na vida. Você entendeu? Eu juntava meia dúzia de gavião, ia lá e batia na mesa e falava o que tinha que falar e resolvia o problema. Você entendeu? Se não for do outro jogo assim, entendeu? Então era diferente, você entendeu? A gente tinha mais voz ativa do que hoje. Não que hoje está diferente, porque os gaviões mudou muito. É por causa de tudo, né, cara? Hoje em dia tá tudo mais difícil. Marcelo, ficando nesse assunto, conta aquele episódio que você me contou mais cedo pro pessoal da noite antecedente da final, que vocês foram dar um apoio pros jogadores. Como que foi esse episódio? Ah, você fala de 97? Isso. Então, 97 também foi uma final Corinthians e São Paulo. Uma final Corinthians e Paulista de São Paulo. O Corinthians estava concentrado no hotel em Atibaia. E a gente foi lá para fazer um samba, para incentivar o time, né? Entendeu? Tava no hotel em Atibaia, para incentivar o time. Naquela época era o Antônio Carlos zagueiro, era o Donizete Pantera, que era o atacante. E a gente foi para incentivar. Aí nós chegamos lá, os caras tudo na beira da piscina, uma baita de uma festa, entendeu? Aí foi metaleiro, jamelão, foi punch, foi todo mundo, entendeu? E já deu uma intimada nos caras, mas aquele dia eu vou falar uma coisa pra você, os caras estavam, tipo uma folia, mas olhou na bolinha do olho dos caras e falou assim, os caras falaram, pode ficar sossegado, nós vamos ganhar o jogo, meu. Sabe assim? Os caras estavam com o espírito de Corinthians, assim, você entendeu? Então aquilo lá foi um episódio bem legal. Os caras falaram, pode ficar sossegado, nós vamos ganhar o jogo, entendeu? E continuando fazendo nosso samba e cantando os hinos do Corinthians para incentivar, e saímos, sabe? E saímos de lá naquela corrente que o Corinthians ia ser campeão. E foi fantástico esse dia. Pô, eu paro para lembrar dessas histórias, meu jamelão, um dos ícones dos gaviões também, Deus que tem em bom lugar. Eu tive o privilégio de conviver com grandes caras, metaleiro, Pancho, Zerbini, muitas pessoas. Se a gente for Chico Bala, Claudemir, Pantera, sabe, meu, a gente teve grandes, Magrão. Meu, se eu começar a contar aqui e falar eu vou deixar muitos de fora. Tonhão, pelo amor de Deus, Pulguinha, Cobrador eu tive o privilégio de morar com ele na Francisca Michelina, no centro de São Paulo um tempo. Eu tive a oportunidade de morar com Tonhão e Pulguinha, porque a gente se amava, a gente gostava de estar junto, a gente é gavião, a gente é Corinthians. E, Marcelo, outra pessoa também que você citou aí mais cedo, eu queria que você contasse um pouco dessa relação que foi com essa pessoa, dessa amizade que vocês tiveram, e contar um pouco das histórias dos sambas com o Fumaça. Fumaça que foi um dos grandes compositores, é um dos grandes compositores dos sambas do Gaviões da Fiel. Eu queria que você contasse um pouco dessa amizade, como que era compor os sambas, como que isso marcou sua vida e a trajetória do Gaviões da Fiel, porque o samba é patrimônio histórico do Gaviões. Olha, Lohane, Marcelo, eu vou falar uma coisa assim, eu tive o privilégio e a honra de Rifai, Carlinhos Fumaça, Grego, grandes compositores, o Didio, grandes compositores dos Gaviões, entendeu? Então eu e meu irmão sempre foi futebol e samba, eu sempre toquei, sempre fomos músicos, minha vida é samba, minha vida é cantar Corinthians, minha vida sabe, é estar entre amigos numa roda de samba. E o Carlinhos Fumaça, Cassius Clay, esse pessoal foi um pessoal que a gente foi construindo, sabe? Chegamos na maior humildade e fomos construindo o nosso espaço, onde chegamos num ponto que eu já estava sentado numa roda de samba nos Gaviões com esse, entendeu?
caras que eu aprendi com eles, e eu fui abrindo espaço, e eles, graças a Deus, confiaram na gente, foi abrindo espaço pra gente também. Então a gente foi cada vez mais unido. E o Carlinhos Fumaça é sem comentários, é um grande amigo, um grande compositor. Pô, era mó barato quando acabava o ensaio nos Gaviões, na sexta-feira acabava o ensaio, ia todo mundo pro cantinho do jogador, reunia toda essa máfia aí, e a gente fazia aquela puta roda de samba e cantando Corinthians, sabe assim? E Carlinhos Fumaça, ele é um músico, foi intérprete dos Gaviões, é intérprete dos Gaviões. Pô, Carlinhos Fumaça tem vários sambas maravilhosos, é um dos meus grandes amigos. Dá uma palhinha pra gente, só de um. O Fumaça, ele fez um samba, quando ele caiu do carnaval, e todo mundo de escolas de samba, o povo do samba falava que os Gaviões não iam ficar no carnaval, que não tinha competência para ficar no carnaval, aí os Gaviões caiu. Aí no outro ano nós subimos. Aí o Carlinhos Fumaça fez um samba que dizia assim: você não acreditou quando uma escola chegou, ao pisar na avenida, parecia a final de um campeonato. A decisão era no asfalto, uma só alegria, mas você não acreditou quando uma escola chegou, ao pisar na avenida, parecia a final de um campeonato. A decisão era no asfalto, uma só alegria. Eu venho com determinação, eu sou lá dos Gaviões e trago orgulho no peito. Agora você tem que me aceitar, conquistei o meu lugar, ao samba trago respeito. Então ele fez uma música dizendo para todo mundo que os Gaviões eram os Gaviões, entendeu? E aí de lá para cá nós viemos ganhando o título de 2005, o Gaviões não ganhava o carnaval, chegava em segundo, e provou no samba também que a nossa entidade é uma das melhores. Sensacional, Marcelo, seu depoimento, a sua palhinha aí do samba, essas histórias todas do Gaviões, emocionou não só a gente que está aqui no estúdio, mas tenho certeza quem está nos ouvindo ou assistindo aí pelo Facebook. A gente agradece demais a sua participação, enriqueceu muito o nosso Coringão no Cerrado, trazendo um pouco desse momento raiz, né, que ficou já para trás no futebol brasileiro como um todo, e a gente no Corinthians sente muito mais quando percebe essa mercantilização cada vez crescente do futebol e a paixão do torcedor, o espaço para a festa fica num segundo plano. A gente agradece demais a sua participação. Valeu e tamo junto. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade e desculpa às vezes a emoção aí, mas falar de Corinthians e Gaviões é difícil falar, é inexplicável, que toca no coração da gente. E vamos Corinthians, vai Corinthians. Vai Corinthians, e a gente fica, essa emoção toda a gente sente ela à flor da pele, compartilha ela, viu, Marcelo? Pode... Marcelão, é que nem teve esse samba que eu pedi pra Lohane aí. Quando eu morrer, não quero vela nem pranto, quero um caixão em preto e branco, com a bandeira do meu Coringão. Então é mais ou menos isso. E a gente vai morrer com a bandeira do Corinthians. Rapaz. É isso aí, Marcelo. A gente vai encerrar, inclusive, esse bloco agora com essa música em homenagem à sua participação, ao seu irmão também, pela força que deu durante essa semana aí para a construção desse programa Coringão do Cerrado cada vez melhor. Valeu demais, escute o som aí, que é uma homenagem um abraço, então, ao Marcelo. Interrompendo rapidinho, só agradecer aqui você também pela contribuição histórica, assim, conhecimento que vem trazendo para a gente, que a nossa geração, a minha, do Marcelo, do pessoal que está chegando agora, possa, daqui a alguns anos, estar fazendo esse mesmo trabalho que vocês fizeram hoje, estar ensinando com muita humildade, contando essas histórias. Agradeço e vai ter mais programas que a gente quer que você traga o Julião, traga o pessoal aí do seu tempo para estar compartilhando essas histórias, viu? Um grande abraço, Marcelo, Marquinhos. Com certeza estaremos sim, será um prazer a gente convidar vários amigos aí também que fez parte da nossa vida e fazem parte até hoje, né? E vamos que vamos, Corinthians sempre, salve o Corinthians. Salve o Corinthians. E a gente, no terceiro bloco, tem o Corinthians grande com os resultados das modalidades, Coringão em campo com análise dos jogos e as últimas notícias do Timão com o Timão da hora. Vai Corinthians e a gente tá de volta. Quando eu morrer, não quero vela nem pranto,
Quero um caixão em preto e branco, com a bandeira do meu Coringão. Peço, cantem um samba maneiro, com repique, tantã e pandeiro, cavaquinho e violão. Muita música, mulheres, cerveja gelada, mostrem pra rapaziada a força da nossa nação. Façam mais uma coisa por mim, uma placa escrita assim: aqui repousa um campeão. Façam mais uma coisa por mim, uma placa escrita assim: aqui repousa um campeão. Vou bater asas, voar para o infinito, num voo bonito feito um gavião. Vou bater asas, voar para o infinito, num voo bonito feito um gavião. Sou Coringão, sou Gaviões, eternamente o campeão dos campeões. Sou Coringão, sou Gaviões, eternamente o campeão dos campeões. Quando eu morrer, não quero vela nem pranto, quero um caixão em preto e branco, com a bandeira do meu Coringão. Peço, cantem um samba maneiro, com repique, tantã e pandeiro, cavaquinho e violão. Muita música, mulheres, cerveja gelada, mostrem pra rapaziada a força da nossa nação. Façam mais uma coisa por mim, uma placa escrita assim: aqui repousa um campeão. Façam mais uma coisa por mim, uma placa escrita assim: aqui repousa um campeão. Vou bater asas, voar para o infinito, num voo bonito feito um gavião. Vou bater asas, voar para o infinito, num voo bonito feito um gavião. Sou Coringão, sou Gaviões, eternamente o campeão dos campeões. Sou Coringão, sou Gaviões, eternamente o campeão dos campeões. Sou Coringão, sou Gaviões, eternamente o campeão dos campeões. Sou Coringão, sou Gaviões. Pega a faixa aí, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira, ninguém esperando, pra te ver corrida, pra te ver jogando. Quando a gente ama, não perde esforço, pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar. Não é brincadeira, vou deixar meu banco, pode ver, tem que ter respeito, amor à camisa, botou Corinthians, em qualquer lugar, qualquer lugar, qualquer lugar. Esse é o programa Coringão do Cerrado. Agora, pessoal, a gente vai entrar no bloco, no nosso quadro, no nosso terceiro bloco, o quadro Corinthians Grande, com os resultados, classificações dos próximos jogos, das principais modalidades do Corinthians. Né? Teve uma agenda movimentada de jogos no futsal, no futebol feminino, no basquete, e a gente vai um a um passando os resultados e a situação do Corinthians em cada uma dessas modalidades. Começando pelo basquete, agora aqui no programa Coringão do Cerrado, na produção da Fiel Goiânia em parceria com a Rádio Trabalhador, o Corinthians passou pelo Brasília e está nas quartas de final do NBB, Lohane. Uma ótima notícia, em um jogo muito equilibrado, o Corinthians aproveitou o fator casa e despachou o Brasília. O Corinthians, que perdeu seu primeiro jogo em Brasília pelo placar de 87-78, buscou a reabilitação no finalzinho do segundo jogo, ganhando de 92-86, e com isso forçou o terceiro jogo, né, onde esse terceiro jogo bastante movimentado e truncado, garantiu a vitória nos últimos minutos do Coringão por 83-74. Destaque para o Humberto,
que fez um grande jogo, né? Agora, nas quartas de final, o Corinthians enfrenta a equipe do Flamengo, com o primeiro jogo marcado para o dia 13 de abril, né? Já nessa semana, sexta-feira, sábado, desculpa, no ginásio Vladimir Marques, no Parque São Jorge. O jogo vai ter a transmissão da TV Bandeirantes e vale aí a convocação para a fiel torcida acompanhar no ginásio, e quem não puder acompanhar, acompanhe na televisão, mandando aquela vibração positiva. Se o Corinthians ganhar, estará aí na semifinal do NBB, né? Um resultado histórico para uma equipe que começou agora, pelo primeiro ano, no NBB, a elite do basquete nacional, né? E para dar sequência, Lohane, fala um pouco para nós do futsal, como que está a situação do futsal do Corinthians. O Corinthians, que fez um jogo agora na Liga Nacional de Futsal, ganhou da equipe do Cascavel pelo placar de 3-1, gol do Davis, do Igor e do Batalha, que foi recém-contratado este ano. E essa foi a estreia, né? Lembrando que no Paulistão o Corinthians segue invicto na categoria futsal. E agora, Marcelo, você pode falar para a gente pelo futebol sub-20? O futebol sub-20 do Corinthians também alcançou um bom resultado nessa semana, ganhando da Chapecoense por 3-0. O jogo foi no estádio do Parque São Jorge. O jogo deu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil na categoria sub-20 para o Coringão, que já joga no dia 11/4, hoje, às 8 horas da noite. Está rolando o jogo, né? Inclusive, serve aí a dica para quem acabou o programa ou junto com o nosso Coringão no Cerrado ligado aí no sub-20 do Timão. O Corinthians joga na Arena dos Calçados, Nova Serrana, Minas Gerais, contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil sub-20. A situação na Copa do Brasil, o primeiro jogo das quartas de final, na casa do Cruzeiro. No dia 17 de abril, o jogo de volta vai ser em São Paulo. O Corinthians, que já fez 3 jogos na Copa do Brasil, com 3 goleadas, né? Destaque para o Natan, que vem sendo o artilheiro da equipe na competição e marcando sempre muitos gols. Ainda no futebol, Lohane, conta um pouco para nós do futebol feminino do Corinthians, que hoje deu goleada. Rapaz, Corinthians fez 7. Gente, parecia Brasil e Alemanha, tirando até o gol lá do Oscar. Foi 7. Corinthians 7-0, equipe do Sport de Recife. Inclusive, goleou fora de casa, que isso conta para futuros critérios de desempate. Corinthians 7-0, com 4 gols apenas da Gabi Nunes. Eu já falei que ela é destaque. Ela é acima da média. Acima. 2 gols da Milena e um da Giovanna Crivellari. O Corinthians é líder do campeonato com 9 pontos. E o próximo jogo é contra o Kinderman, dia 20/4, fora de casa. É isso aí. As meninas do Coringão representando bonito, com mais uma goleada no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Para dar sequência no programa, agora é a hora do futebol, né? A gente vai entrar, então, na nossa modalidade de maior destaque, é o quadro Coringão em Campo. Lembrando que o sorteio ainda está rolando no Facebook, pessoal. O adesivo da Fiel Goiânia está disponível também para quem quiser comprar e participar lá na sede. Aproveitando, pedindo licença, sim, antes do futebol, tá lembrando das campanhas sociais que a gente tem na sede. Pessoal, a gente está arrecadando bis, mais um ano aí, arrecadando caixa de bis para estar distribuindo para as crianças carentes. Juntamente com os bis, também vamos distribuir livros, tá distribuindo também roupas. Então, assim, quem quiser, leva para o jogo, vai assistir o clássico na sede da Fiel Goiânia, leva as doações, quem não tiver como levar, mora em Goiânia, Aparecida, Nápoles, seja onde for, avisa, manda uma mensagem no privado, aí no comentário do ao vivo, que a gente dá um jeito de buscar, manda um motoboy, seja lá o que for. Mas vamos fazer essa campanha social valer a pena. E lembrando assim, do sorteio, quem compartilhar no Facebook, a gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo e vai estar valendo esse adesivo. Lembrando, se for alguém de outra quebrada, que mora em outro estado, outra cidade, a gente vai estar mandando via correios também, tá bom?
E podemos agora falar do futebol. Coringão em campo. O primeiro resultado que a gente tem para comentar um pouco é a derrota para o Ceará na Copa do Brasil, 1-0 jogando na Arena Corinthians, né? E esse jogo aí, Marcelo, conta aí como que foi essa derrota pra gente. O Corinthians se comportou muito mal, na minha avaliação. Jogou com o regulamento debaixo do braço. Mais um jogo? Mais um jogo, o time muito atrás, muito recuado, sofrendo não uma pressão muito intensa da equipe do Ceará pelas próprias limitações da equipe, né? Mas como ficou provado no final de semana, quando pega uma equipe de melhor qualidade e o Corinthians faz essas duas linhas defensivas da intermediária para trás, o sofrimento do torcedor e mesmo a pressão que o time sofre, né, desconsideram um pouco essa vantagem, né, o que faz com que o Corinthians, com essa pressão toda, classifica, né, como classificou na Copa do Brasil, como classificou também no Paulista, que a gente vai comentar adiante. Mas com muito sufoco, com muito sofrimento, e não é aquele tipo de sofrimento que o corintiano gosta, né? Do time com raça, com vontade, mas com coragem também de agredir, né? Ser covarde não faz parte do ethos do Corinthians. O Corinthians sempre foi um time também corajoso, e esse tipo de postura desagrada, mas valeu a classificação, né? E valeu a classificação dessa competição que é tão importante como a Copa do Brasil, e que coloca agora o Corinthians em condição de ficar esperando o seu próximo adversário. E assim, mantendo aqui nosso papo aqui também com nossos internautas, o pessoal aqui parece que gostou muito da entrevista do Marcelo e do Marquinhos, falou que tem que ter 3 horas de programa. Inclusive, estão pedindo assim que foram um dos melhores programas até hoje, uma das melhores edições, eu também acho. Tá ótimo. E mandando um salve aí para a Fiel Imperatriz, também está acompanhando, o Anderson Canguru, que também está longe lá acompanhando a gente. O Alas, mandando salve aí para esse pessoal que está acompanhando a gente aí. O Mota, que hoje é o nosso liderança da Fiel Goiânia, agradecer o apoio, tá dando aí pra gente, tá continuando o programa. O pessoal aí que agora a gente tem uma equipe dividida para estar organizando melhor, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E falando em postura apática do Corinthians, a gente tem que falar um pouco daquele sofrimento que foi Santos e Corinthians, que meu coração quase parou de vez. A gente assistindo esse jogo, reunido lá na Fiel Goiânia, uma pressão danada, todo mundo roendo unha, com as mãos juntas, né? Uma tensão de joelho, né? É gostoso, né? É gostoso esse sentimento de ser corintiano, né? De tudo ser mais difícil, de toda a conquista ser com muita raça, com muita vontade, determinação. Nessa segunda-feira, esse jogo, nesse dia tão estranho, não foi diferente. A gente conseguiu, com muita raça, superação e nos pênaltis, classificar para a final do Campeonato Paulista. E com o grande, o maior, o gigante Cássio, mais uma vez o Cássio garantiu a classificação do Corinthians. Não só nos pênaltis, principalmente no primeiro tempo, durante o jogo, né? No primeiro e no segundo tempo. O Corinthians foi massacrado, recuou as linhas. O Corinthians jogou 4 vezes com o Santos esse ano, né? Empatou 2 jogos, ganhou 1 e perdeu 1. O único que ele perdeu, que foi esse de segunda-feira, não sei se por vontade do Carille ou falta de condição, né, dos jogadores em campo, as linhas defensivas não pressionaram a saída de bola do Santos, o que facilitou com que a equipe deles, que depende desse toque a toque desde do goleiro até a frente, né, um time que depende da posse de bola, tivesse tranquilidade para sair jogando, né? E com essa tranquilidade para sair jogando, encurralou o time do Corinthians, que durante quase os 90 minutos só sofreu pressão, muitas bolas alçadas à área, muitos chutes ao gol e uma posse de bola, né, que é um dado importante,
chegou a 25% só para o Corinthians e 75% para o Santos. Lembrando que foram apenas 2 finalizações do Corinthians. Sendo que nenhuma delas acertou o gol, enquanto o Santos chutou 23 vezes e acertou 11 vezes ao gol. Valeu a classificação? Valeu, e a gente está na final e vai brigar pelo título. E tem uma grande esperança e convicção que esse título vai vir, né? Mas acredito que essa postura do Corinthians ela dá muita brecha para um adversário mais qualificado pressionar e conseguir bons resultados em cima do Corinthians, né? A proposta de jogo do Carille que é mais defensiva e não tem questionamento sobre isso, mas foi um tipo de postura que ele colocou o time um tanto quanto covarde, novamente, né? Um clássico, uma semifinal de Campeonato Paulista, por mais adverso que estivesse o cenário, né? A torcida do Santos, mal ou bem, fez algum barulho. Ainda assim, não dá nem um chute no gol, dá a bola a todo momento para que o time do Santos viesse para cima do Corinthians, não faz parte essa falta de ousadia, essa falta de coragem do Corinthians, mas valeu a classificação e a gente espera que uma postura diferente, nas finais a postura seja diferente, como o próprio Carille já indicou, né, Lohane? É isso mesmo. Então agora vamos fazer o sorteio aí. O aguardado sorteio do adesivo Coringão no Cerrado. Então é o seguinte, nosso apoio técnico aqui, o Carlito vai falar. Carlito, ó, são 44 compartilhamentos, um número de 1 a 44, por favor. Pessoal, vai ser na ordem aqui dos compartilhamentos, tá bom? Vai ser pela média de cestas do Fuller, 21. 21, então peraí, vamos lá. 21 a média de cestas do Fuller por jogo. Olha, eu já descobri o maior nosso camarada Carlito trouxe aqui, que é também um grande conhecedor do basquete, diga-se de passagem. Enquanto a Lohane conta o 21. O campeão aí, o que ganhou é o nosso futuro papai da Fiel Goiânia. Aqui que tá trazendo aí o nosso mais novo corintiano aí, Rômulo Campelo. Parabéns, Rômulo, você ganhou o adesivo do programa Coringão no Cerrado, foi o primeiro premiado do nosso programa e essa premiação especial vai com um retrato do Dr. Sócrates, um adesivo bastante bacana, produção da Fiel Goiânia. E para lembrar assim também dos sorteios, o pessoal que está acompanhando aí pelo Instagram vai ter em breve aí um sorteio de uma tatuagem patrocinada pelo Chinelo, né? Que é o nosso Marcelo. Eu acho que a gente teve um pequeno problema aqui com o microfone, mas nosso apoio técnico aqui já está no jeito. Mas aproveita para seguir a página no Instagram, @Coringão no Cerrado, que em breve vai ter uma tatuagem aí, bem à disposição aí para o pessoal lá no estúdio dele. Aproveitando para fazer também a propaganda, tanto dele quanto o Pedro são nossos tatuadores oficiais da Fiel Goiânia. É isso aí, Lohane. A gente vai encerrando o programa de hoje com bastante alegria pelas participações, né? A gente tentou também construir um tipo de roteiro e proposta de programa que diferente, fosse mais interativo, dinâmico, mais dinâmico, para quem puder estar em casa, poder participar. Espero que vocês tenham gostado. Você tem um recado final? Tenho sim. Pessoal, também, quem tiver querendo dar uma ideia, sugestão, tem um link do nosso grupo no WhatsApp, bem no Instagram do Coringão no Cerrado também, quem quiser participar. Lembrando que todos os sorteios maiores, igual a tatuagem, breve caneca, camiseta, serão feitos todos pelo Instagram. Então aproveita, segue lá, entra no grupo do WhatsApp, dá sugestão, fala quem vocês querem ver aqui no programa também, que em breve vai estar vindo pessoas de fora aqui e fazendo mais participações. Querendo agradecer agora a quem nos acompanhou até esse momento. Tivemos algum probleminha técnico no início do programa e no final, agora com o microfone, mas o programa ao vivo é assim mesmo. A gente agradece a fidelidade do nosso ouvinte ou de quem nos assiste. Agradeço também a colaboração aqui do nosso operador de áudio, vídeo e de redes sociais, Carlito Dias Rocha, né, por mais uma vez ter contribuído com o programa Coringão no Cerrado, e agradecemos ao espaço também da Rádio do Trabalhador, aqui de Goiânia, por ceder esse momento e que está sendo tão bacana, falando de Corinthians,
falando de Gaviões, falando da torcida, falando de corintianismo, né? E vale o convite para quem não conhece, vá assistir o próximo jogo, a final do Campeonato Paulista, na sede da Fiel Goiânia, né? Que é lá no setor Vila Nova, ao lado do Bar do Silva. Todos estão... Exatamente. Sede aberta 2 horas antes do início do jogo, com muito samba, cerveja gelada. Eu vou pedir aí pro pessoal da Fiel Goiânia que tá online nos comentários, tá passando o endereço aí para quem estiver assistindo, tiver interesse em estar colando para conhecer a sede também. Até quinta que vem e vai Corinthians! Faltou a vinheta.